Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um Regras da Casa, onde eu vou ensinar para vocês como é que se joga Destemidos Normandia, um jogo aí trazido pela MeepleBR. É um jogo de combate para 2 jogadores, muito estratégico, muito legal e bem temático também. Vamos lá então para a preparação? Esse jogo ele não tem uma preparação definida porque ele tem 12 tipos de cenários, né? Então cada cenário você vai ter uma preparação diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz aqui a preparação do cenário número 1. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é separar todos esses tiles que está falando aqui, né, e montar o mapa de acordo aqui com o manual. Nós temos 18 tiles, né, eles estão numerados de 1 a 18, todos têm lado A e B. Né? Então se você achar o número, depois é só ver se está no lado certo, A ou B. Depois de montado o mapa, nós vamos colocar todas essas fichas amarelinhas aqui, que são os pontos de vitória, né? As fichas de objetivo no caso desse cenário aqui. Agora nós vamos colocar as fichas dos jogadores, as fichas que eles já começam no tabuleiro. Começando aqui então pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa com esclarecedores A e B e fuzileiros A e B, todos nesse tile. Com essa fichinha de todos, e um binóculo aqui e o outro binóculo aqui. Essas demais fichinhas de binóculo e o símbolo dos Estados Unidos você pode separar e deixar com o jogador que vai jogar com os Estados Unidos. Feita a mesma coisa para os alemães, nós vamos então agora para a construção, né, a preparação do baralho. Esse jogo é um jogo de deck building, né, mas os baralhos começam diferentes em cada cenário. Neste caso aqui desse cenário, a gente vai pegar todas essas cartas para os Estados Unidos e neste caso são as mesmas para a Alemanha. E aqui já vai um detalhe interessante, né? Aqui vai ter a quantidade de cartas, né? Por exemplo, o fuzileiro A tem 5 cartas, mas uma está como D e 4 como S. Isso significa que a D começa no seu baralho, ou seja, no seu deck, e as outras 4 vão para o suprimento, para você poder pegar elas durante o jogo. Pegue todas as cartas que estão com o símbolo de D, né, e você vai embaralhar, e esse é o deck inicial daquele jogador. Todas as demais você vai separar por tipo e colocar virada para cima na mesa. Esse será o suprimento do jogador que vai jogar com os Estados Unidos. Feita a mesma coisa para a Alemanha, nós vamos pegar essa ficha de iniciativa e colocar no lado que o cenário indicar. Neste cenário aqui, neste caso, a iniciativa começa com os Estados Unidos. Então deixa virado para o lado dos Estados Unidos e a gente já está pronto para começar a jogar. Antes eu vou explicar um pouquinho a estrutura das cartas. Todas as cartas elas têm um número em cima, isso é um número de iniciativa que vocês já vão entender por quê. Depois tem um nome, elas podem ter ou não uma letra e as ações embaixo. Aqui é o tipo, na verdade, né? E toda carta tem um nome que é só ilustrativo, né? Não serve para o jogo. Toda carta ela representa uma ficha no tabuleiro, né? A não ser, exceto essas cartas que têm esse símbolo de estrela, né? Elas não representam nenhuma ficha no tabuleiro. Nós temos também a névoa de guerra, que só tem um número de iniciativa. Antes de explicar como cada carta funciona e cada ação funciona, eu vou explicar como é que se funciona o turno, né? Como é que se funciona a rodada. A primeira coisa que todos os jogadores vão fazer, né, depois de embaralhar seu deck, é comprar 4 cartas cada um. Depois de comprar as 4 cartas, os 2 jogadores devem escolher uma delas para ser a definição da iniciativa daquela rodada. A carta de névoa de guerra, ela só pode ser usada nesse momento para definir a iniciativa. Ela não tem nenhum tipo de ação que pode ser usada durante o jogo. Ambos os jogadores colocam a carta virada para baixo, e depois que os 2 jogadores tiverem colocado as cartas, você pode virar, e o jogador que colocou o maior número vai ter a iniciativa naquela rodada. Em caso de empate, permanece a iniciativa com quem já está. Por isso que cada cenário, né, cada um já tem uma iniciativa com quem começa. Nesse caso aqui, os Estados Unidos começaria. No caso de empate também, porque a primeira iniciativa é a dos Estados Unidos. E depois disso nós vamos para o turno do jogador, ou seja, os Estados Unidos vai jogar primeiro com as suas 3 cartas remanescentes. Depois que ele jogar todas as suas cartas e fazer o seu turno, ele passa a vez para o seu oponente, que vai jogar também todas as 3 cartas da mão, e depois inicia uma nova rodada, comprando cartas, definindo a iniciativa e o turno dos jogadores. É assim que funciona a estrutura do jogo, a estrutura das rodadas. Cada cenário vai ter um tipo de objetivo diferente. Nesse exemplo aqui, o objetivo dos 2 jogadores é conquistar 5 pontos de vitória. E os pontos de vitória são conquistados quando você controla esses terrenos que possuem esses marcadores. Essa fichinha aqui, a de binóculo, significa que você conhece aquele terreno. Se tiver do lado com o símbolo da sua nação,
que significa que você controla aquele território e aquele ponto de vitória. Então sim, nesse caso a Alemanha já começa com 3 pontos de vitória e os Estados Unidos com nenhum. Depois de ter definido a iniciativa, você vai usar suas cartas da mão para jogar. Sempre que você baixar uma carta, primeiro você tem que escolher se você vai usar ela ou se você vai abrigar ela. Você sempre tem essa opção. O que significa abrigar aquela carta? Você vai pegar aquela carta e devolver ela para o suprimento, tirando ela do seu baralho, e guardando ela ali para você pegar posteriormente. Não é uma ação muito comum que você vai fazer frequentemente no jogo, mas dependendo da sua estratégia pode te ajudar. E outra forma de usar a carta é baixá-la e usar uma das ações descritas na carta. Agora eu vou explicar cada uma das ações do jogo, e das cartas. Primeiro eu vou explicar as ações de movimento, as ações que você pode usar para movimentar as suas fichas, suas tropas no tabuleiro. Primeiro nós temos a ação de mover. No caso aqui do fuzileiro, mover 1. Isso significa que você pode mover os fuzileiros B um espaço no tabuleiro. Os fuzileiros B são essa fichinha aqui. Se você usou uma carta do B, você não pode movimentar os fuzileiros A. Cada carta ela representa uma tropa, uma ficha específica no tabuleiro. E a ação de mover é bem simples. Você vai pegar a ficha e mover um espaço adjacente de onde você está. A questão é que você só pode se mover para terrenos que você conhece ou que você controla. Ou seja, que tem essas fichas aqui, ou com o binóculo ou com o símbolo da sua nação. Neste caso, o fuzileiro B poderia se mover para cá, porque esse território já é conhecido pelos alemães. Uma outra ação possível de movimento é a de orientar. Neste caso, dessa carta aqui, ela é uma carta de estrela e não representa nenhuma ficha no tabuleiro. Então a ação de orientar eu posso usar e mover qualquer uma das fichas que estão no tabuleiro, um espaço. Mas para mover aquele espaço já tem que ser conhecido pelo seu exército. Nesse caso, então, eu poderia escolher qualquer uma das fichas e mover um espaço. Uma outra ação de movimento é a esclarecer. No caso, é o movimento das fichas de esclarecedor. Ao jogar um esclarecedor e escolher a ação de esclarecer, você vai pegar a ficha do esclarecedor e andar até 2 espaços, como está indicado aqui, esclarecer 2. E o esclarecedor ele não precisa andar por espaços que já tenham sido conhecidos ou esclarecidos. Ele é quem vai fazer isso. Então nesse caso eu poderia mover para cá e para cá. Depois de andar com o seu esclarecedor, coloque uma ficha de binóculo em cada espaço que você passou, que não tenha nenhuma ficha sua ainda. Nesse caso a gente colocaria um binóculo aqui e outro aqui. E para cada ficha de binóculo que você colocou, cada terreno que você conheceu ali, você vai ganhar uma névoa de guerra do seu suprimento e colocar na sua pilha de descarte, ao lado do seu deck principal. Essas cartas, como nós vimos anteriormente, elas não têm utilidade nenhuma, elas só sujam seu baralho e servem somente para definir a iniciativa. Uma outra ação possível é a de espreitar. Nesse cenário específico nós não utilizamos o caçador, mas o caçador ele tem essa habilidade de espreitar 1. O que significa? Ele pode mover um espaço para um espaço que não tenha nenhuma ficha sua de binóculo, não tenha nenhuma ficha de controle ou que você tenha conhecido. Então o caçador é o único que pode andar e se espreitar ali por terrenos não conhecidos. Vamos agora então para as ações de apoio. Começando pela ação reforçar. A ação de reforçar você vai encontrar naquelas cartas com estrelas. Neste caso aqui, tem reforçar 2B. Isso significa que eu posso pegar até 2 cartas do meu suprimento que sejam de tipo B e colocar na minha pilha de descarte. Então eu poderia pegar 2 esclarecedor B ou um fuzileiro B e um esclarecedor B e colocar na minha pilha de descarte. Se a ação não indicar nenhuma letra, nesse caso reforçar 3, você pode pegar até 3 cartas independente da letra. Outra ação de apoio possível é a ação de comandar. Nesse caso aqui, comandar 2. A ação de comandar significa que você vai comprar cartas no seu baralho naquele turno. Ou seja, se eu vou comandar 2, eu vou comprar 2 cartas no meu baralho e já posso usá-las imediatamente nessa mesma rodada. Outra ação de apoio disponível é a de dissimular. É uma ação que os esclarecedores têm. Quando você escolhe usar essa ação de dissimular, você vai pegar uma névoa de guerra do suprimento do seu oponente e colocar na pilha de descarte dele, sujando assim o baralho dele. Outra ação que os esclarecedores têm de apoio é a de reconhecer. Essa ação você tem que ter uma névoa de guerra na sua mão. Sendo assim, ao escolher usar ela, você pode remover ela do jogo, ela não volta para o suprimento, ela volta para a caixa do jogo, e você compra imediatamente uma nova carta. Então é assim que você se livra das névoas de guerra, limpando o seu baralho, usando a ação de reconhecer dos esclarecedores. Temos também como ação de apoio a ação de controlar, uma ação que os fuzileiros fazem.
E é assim que você vai controlar um terreno. Lembrando que aquele terreno já tem que ser conhecido, né, pelo seu exército. Neste caso aqui eu usaria o fuzileiro A para controlar, então eu viraria essa ficha para o lado da minha nação, indicando que agora os alemães controlam esse terreno e esses 2 pontos de vitória. Inclusive, nesse caso, esse cenário acabaria imediatamente, porque o objetivo é fazer 5 pontos de vitória, e os alemães já teriam 5 pontos e o jogo teria se encerrado imediatamente. Note que você não pode usar a ação de controlar se tiver fichas inimigas naquele território. Você tem que primeiro se livrar delas para depois conseguir controlar aquele terreno. No caso de não ter fichas inimigas, mas o seu inimigo controlar aquele terreno, vire a ficha dele para o lado do binóculo e a sua para o lado da nação, indicando que agora você passa a controlar aquele terreno. Temos também a ação de inspirar, neste caso aqui, inspirar 1A. Inspirar significa que você pode pegar qualquer carta que você jogou nessa rodada, que seja A nesse caso, colocar de volta na mão para você usá-la novamente. Você vai inspirar aquela tropa. Se você não tiver nenhuma tropa que você tenha jogado, você não consegue fazer a ação de inspirar. A última ação de apoio que nós temos é a de mirar. Ela é utilizada pelos morteiros, que não tem neste cenário, mas eu vou colocar aqui para explicar para vocês. Ao utilizar a ação de mirar, você deve pegar essa fichinha aqui com um alvo e colocar até 3 espaços ou mais de distância do morteiro. Neste caso aqui, 1, 2, 3, poderia colocar nessa região, por exemplo. Isso significa ação de mirar, é colocar essa ficha no tabuleiro. No caso do morteiro, sempre que ele se mover, remova imediatamente a ficha de mira se ela estiver no tabuleiro e volte para sua área de jogo. E essas são todas as ações de apoio. Vamos então agora para a ação de combate, do ataque, que é o que mais acontece no jogo. Nós temos 3 tipos de ações de ataque. A primeira é atacar, bem simples, né? Toda ação de atacar também acompanha um número, que é a quantidade de dados que você vai jogar quando você atacar. O jogo vem com 4 dados de 10, né, que vai do 1 ao 10. Lembrando que o 0 representa o número 10. Ao utilizar a ação de atacar, você deve indicar qual ficha do oponente você vai atacar, né, qual tropa. E você pode atacar qualquer ficha que estiver presente no tabuleiro. E a quantidade no dado que você tem que tirar para você acertar esse ataque, aí vai variar muito da distância, né, e do terreno que o oponente se encontra. Eu já vou explicar por quê. Vamos supor que com esse fuzileiro A eu vou atacar o esclarecedor A do oponente. A primeira coisa que nós vamos definir e ver é a defesa, né, a quantidade que nós temos que acertar no dado para conseguir atingir aquela unidade. Neste caso, o esclarecedor A ele tem 5 de defesa. Depois nós vamos ver o terreno que ele se encontra. Esse terreno dá mais 1 de defesa para ele. Então, nesse caso, ele tem 6 de defesa. E depois nós vamos adicionar a quantidade de espaços que nós estamos à sua defesa. Neste caso, mais um espaço seriam 5, 6, 7. Eu teria que tirar 7 ou mais no dado para acertar. Se o fuzileiro A estivesse aqui, seriam 2 espaços de distância. Então nós adicionaríamos 2 na sua defesa, ficando no total de 8. Se as fichas se encontrarem no mesmo local, essa defesa da distância ela é ignorada. Você vai contar somente a defesa da ficha mais a do terreno. Então neste exemplo inicial aqui, né, eu teria que tirar 7 ou mais. Então o jogador vai rolar o dado. Neste caso eu tirei 9, então eu acertei, né? Eu causei dano. E como funciona causar dano ao oponente? Neste caso eu causei dano a um esclarecedor A. A primeira coisa que o oponente vai fazer é, se ele não tiver jogado ainda, olhar na sua mão se ele tem um esclarecedor A. Se ele não tiver, ele vai olhar na sua pilha de descarte. E se ele não tiver na pilha de descarte, ele vai procurar então no seu baralho. E remover a carta do jogo, ela não volta para o suprimento, né? Aquela unidade ela foi morta e ela volta para a caixa do jogo. E no caso do jogador não ter na mão, na pilha de descarte, nem no baralho uma carta de esclarecedor A, nesse exemplo aqui, ele pega então a ficha de esclarecedor A e remove do jogo. Toda aquela tropa, a unidade foi abatida, está fora do tabuleiro neste momento. No caso do jogador ter errado o ataque, nada acontece, né? E pode continuar a jogar normalmente. Algumas unidades elas vão jogar mais de um dado ao atacar, como é no caso do metralhador. Se por um acaso você acertar os 2 dados, isso significa ainda assim que você vai causar 1 de dano. Ao jogar mais de um dado, se pelo menos um deles atingir o resultado esperado, o dano já é causado. Então você nunca vai remover 2 cartas de um oponente de uma só vez. A cada ataque você vai remover uma carta, né? Se o ataque foi bem sucedido. E para o ataque ser bem sucedido, apenas um dos dados tem que atingir o número esperado.
No caso de uma ficha ter sido removida do jogo, se você tiver a carta dela na mão, porque você reforçou e conseguiu ela depois, ao jogar a carta, se a ficha não estiver presente no tabuleiro, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a ficha e colocar ela no tabuleiro. E aonde ela começa, é para isso que serve essas fichinhas aqui na preparação do jogo. Neste caso está falando que todas as tropas americanas, quando entrarem no tabuleiro, vão entrar nesse tile aqui. Só para efeito de conhecimento, essas fichas elas podem indicar que as cartas de B entram num terreno, as de A em outro, as cartas de caçador em um terreno, as cartas de fuzileiro em outro. Isso varia muito de acordo com a preparação do cenário. Depois de colocar a ficha no tabuleiro, você pode imediatamente fazer a sua ação. Então essa é a ação de atacar. Vamos então agora para a segunda ação de combate, que é a de suprimir. No caso aqui, os metralhadores têm a ação de suprimir 4. Você vai escolher uma unidade para suprimir. Você vai escolher uma unidade para atacar, falando que você vai suprimir. Neste caso é 4, você vai jogar os 4 dados. E a questão da defesa do acerto é igualzinho ao atacar. Neste exemplo aqui, teria que tirar 7 para ser um ataque bem sucedido. Ao jogar os 4 dados, se pelo menos um deles atingir o resultado, que nesse era de mínimo 7 ou mais, você vai então pegar aquela ficha e virar ela para esse lado todo riscadinho, indicando que aquela ficha está sob fogo cruzado, aquela unidade está sob fogo cruzado, então eles estão ali se protegendo, sofrendo supressão. Quando um jogador for jogar uma carta e a sua ficha estiver suprimida, ele deve jogar uma carta de esclarecedor, A nesse exemplo, e não fazer nenhuma ação, mas só jogar uma carta para virar ela ao normal. Note que se você escolher abrigar aquela carta e voltar para o suprimento, ela não volta ao normal, ela continua sob supressão. Ela continua sendo alvejada ali, então você não pode fazer nenhuma ação com ela. Você deve gastar uma carta para virar. Então as próximas cartas, ou usando a ação de inspirar, você pode fazer uma ação normalmente com ela. E a última ação de ataque é a ação de explodir. A ação de explodir que tem no morteiro. A ação de explodir, antes de você poder usar ela, a ficha de mirar já tem que estar no tabuleiro. Então antes de você conseguir explodir um local, você já tem que ter mirado naquele local antes, com a ação de mirar. E a ação de explodir, você vai atacar todas as unidades naquele terreno. Então neste caso, explodir 1, eu teria que rolar um dado para cada uma delas. Então eu vou fazer um ataque separado. Primeiro para os fuzileiros A, depois para o fuzileiro B, depois para o esclarecedor B, e definir se eu acertei o ataque em cada um deles ou não. A única diferença aqui é que na ação de explodir você não conta a distância, somente a defesa que estiver na ficha mais a do terreno. Então neste caso aqui, para acertar os fuzileiros seriam 7 ou mais. Mas a ação de explodir, ela pega literalmente todas as fichas que estiverem naquele espaço. Ou seja, se tiver fichas suas, você também deve jogar um dado para elas, e se você acertar, você também vai perder tropas, porque a ação de explodir, ela explode todo mundo ali. Então você pode perder tropas suas mesmo, se você explodir um local que tenha tropas suas. E essas são as ações de atacar. Uma outra coisa que eu não expliquei é sobre esses terrenos de colina, que possuem 2 tipos de defesa. Como é que funciona neste caso? Sempre que você for atacar uma ficha que está uma ficha de colina, você deve ver da onde está partindo aquele ataque. Se aquele ataque está partindo de uma outra colina, seja da mesma, que eles estão no mesmo tile, ou em uma outra diferente no tabuleiro, você vai usar a menor defesa, que nesse caso é de 1. Se a ficha que estiver atacando não estiver numa colina, então vai ser a maior defesa, 3, porque ela está lá no alto e é mais difícil de atingir ela. No caso da ação de explodir, sempre utilize a menor disponível, porque o ataque vai vir por cima, então. E essas são todas as ações possíveis em Destemidos Normandia, E o fim da partida acontece de 2 formas, ou quando o objetivo for concluído, ou se os 2 oponentes forem imobilizados. Um oponente ele é imobilizado quando você remove as fichas de fuzileiro. Então, quando um oponente não tem fuzileiro no campo de batalha, ele está imobilizado. Alguns cenários o objetivo é justamente imobilizar o outro oponente, assim, removendo as fichas de fuzileiro. Se ambos os jogadores forem imobilizados, a partida também acaba e ganha o jogador que tiver mais pontos de objetivo, mais pontos de controle. E em caso de empate, o jogador que tiver a iniciativa naquela rodada é o vencedor. No caso de você, ao ser imobilizado, mas o seu oponente não, e você não conseguir concluir o seu objetivo mais, se o seu oponente já tiver mais pontos de vitória do que você, a partida acaba imediatamente. Se ele tiver menos do que você, a partida continua.
porque você pode imobilizar ele e ainda ter mais pontos de vitória. No caso dos dois serem imobilizados, acaba, né, quem tiver mais pontos de vitória. E é assim que se joga Destemidos Normandia. Espero que eu tenha sido claro, tenha dado para entender aí. Né? Como de costume, ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que eu vou tirar a dúvida para vocês. E fica ligado no canal, porque em breve vai ter uma gameplay e vocês vão entender como é que funciona a dinâmica aqui. Então, não perde tempo, já se inscreve. E se eu te ajudei de alguma forma e você gostou do vídeo, dá aquele like, né, aquele joinha. Aciona o sininho para não perder os próximos vídeos, inclusive o vídeo de gameplay. E também nos sigam no Instagram, @casaldosjogos. Né? Se ficou alguma dúvida, também pode me chamar e perguntar por lá. E eu vou ficando por aqui com esse Regras da Casa, espero que vocês tenham gostado. E é isso, obrigado soldados e até a próxima. Tchau! Nossa, calor! Mas aquele espaço tem que ser conhecido